céu, dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito. Por dois motivos. Primeiro, porque eles descansam das suas fadigas. E segundo, porque as suas obras os acompanham. Então, só é bom morrer quem está salvo. Quem não está salvo não pode morrer ainda. Quem está salvo tem duas vantagens de morrer agora. A primeira é que descansa das suas fadigas. E a segunda é que as suas obras os acompanham. Então, bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor. Irmãos, aqui no comentário da paz de sábado diz assim: os temores mais comuns são morrer cedo. Acho que todo mundo tem medo de morrer cedo. Todo casal, todo pai, toda mãe tem medo de morrer cedo e não preparar os filhos, não deixar os filhos habilitados a cuidar da sua própria vida. Toda mãe, todo pai, eu acho que tem esse medo. A Bíblia diz que esse é o medo normal de todo mundo. Morrer cedo demais, viver tempo demais. Eu acho que todos nós temos medo de envelhecer demais, ficar dependendo dos outros, na cadeira de roda, sem poder tomar um banho, sem poder se alimentar, dando trabalho aos outros. Acho que todo mundo tem esse medo. Porque esse período esgota as economias financeiras e cansa os outros. Acho que todos nós também temos medo de enfermidades graves. Todos os recursos são potentes diante de uma situação dessa e deficiências mental ou física que vão debilitar totalmente a nossa força física e a gente fica pensando assim: quem será que vai cuidar de mim? Lá em casa a gente tem uma disputa, quem vai cuidar uma da outra. Se eu que vou cuidar dela, ou se ela que vai cuidar de mim. Porque tem hora que eu penso que ela é mais velha que eu. Aí eu digo: Angelina, a gente já diz: mamãe, quando você estiver assim, eu vou fazer assim. Eu digo: mas talvez seja eu que faço. Porque nós não sabemos das duas qual é a mais velha lá em casa, né, Angelina? Aí, assim, a gente tem aquela insegurança com relação à velhice, porque na velhice, geralmente, a gente depende de ser cuidado por alguém. E aí, o comentário aqui da lição diz que todos esses temores são originados em Satanás. É Satanás que faz a gente ficar doente, que faz a gente ter maus hábitos, que faz a gente não cuidar da saúde. E que faz a gente ter medo, né? Faz a gente ter medo de tudo. Caso a gente tomasse a atitude de Deus, a atitude que Deus deseja, os últimos anos da nossa vida seriam os melhores anos. Eita, agora pegou, né? Pegou, por causa da doença. Porque as doenças, quando a gente chega a uma certa idade, aí... Se não fosse as doenças, era bom demais ficar velho. Mas até mesmo as doenças, a gente sabe que não são da vontade de Deus. Claro que não. Deus não quer que os idosos sejam doentes. Os idosos deveriam morrer de idosos. Porque a idade vai desgastando as forças físicas, chega um momento que o idoso morre de idoso. Os homens da Bíblia, aquele povo que era bem obediente a Deus, que se alimentava bem, que só comia vegetais, todos aqueles, Daniel, um de exemplo na saúde, todos eles morreram de velhice. Pois é, imagine uma pessoa dessa fosse obediente a Deus, né? Ia morrer com todo vigor. Esse é o desejo de Deus. Deus não quer que a gente fique doente. Pois é. Como o corpo humano tem uma capacidade extraordinária de sobressair, de se recuperar, de se refazer, de aguentar os trancos da vida. E os anos vão passando e o corpo vai lutando. E eu penso assim, a irmã Ednei, uma mulher nova ainda, né? E desde o dia que ela foi internada, que a situação dela é muito grave, ela não anda, ela não... Perdeu toda... Até para falar, ela já não estava mais quase falando nada quando saiu daqui, porque não tinha mais força para falar. Aí eu ouvi um áudio da médica dizendo que a médica de lá da Liga disse que o câncer dela já está em vários lugares do corpo, até na coluna já tem tumor. Então, mesmo que a médica dizia assim: olha, ela já está morta, está respirando só porque está ligada nos aparelhos. A mesma coisa dizia assim, tem em todos os lugares, no fígado, em todo canto. O pulmão, desde que ela estava aqui, que o pulmão já não estava
prestando, os rins comprometidos. Então, as pernas paralisaram porque tem um tumor na coluna. Sendo que ela não pode se submeter ao tratamento, entrar no tratamento, eu fico pensando assim, como o corpo é forte. Porque a irmã trabalhou até há poucos dias, né? Na atividade. Igual o irmão Genildo também, trabalhou até na hora da morte. Como o corpo é forte, como Deus dá uma força a nós para suportar todas essas desgraças e ainda continuar lutando pela vida, estar lá lutando pela vida, lutando. Então, irmãos, eu vou lançar as perguntas para vocês comentarem. Vamos para a Bíblia. Lucas 12, é o primeiro texto. Quem tem a lição, quem não tem, todo mundo. Lucas 12. É aquela história. Versículo 16. E aí eu vou deixar que vocês, cada um, dê a sua opinião sobre esse texto. O que esse texto diz para nós hoje? Qual é a lição do texto? É aquela história de novo? Do homem rico? Deixa eu ver ali. Lucas 12. Lucas 12, 16. Jesus lhe contou uma parábola dizendo. Todo mundo já encontrou? Jesus lhe contou ainda uma parábola dizendo. Achou ali? Bom, vamos ver. O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar, que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba, aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? O que vocês entendem desse texto? O que esse texto está dizendo para nós? E no 21 ainda diz assim, assim eu tenho outro tesouro. Preparo espiritual. A gente não manda em nada. A gente não manda em nada, não tem poder sobre nada. Muito bem, nós não temos poder. Muito bem. O texto está dizendo que tesouros guardados aqui, você morre e fica para quem? Para os outros que estão fazendo aí com as coisas de Genildo, né? Essa lição dessa semana fala exatamente o que a gente deveria fazer se a gente tivesse algum recurso financeiro. Se tivesse alguma coisa. Pessoas que, como Genildo tinha, ele deveria ter seguido isso aqui, ter feito o testamento, ter dito para quem era que ficava cada coisa. Os terrenos, doasse tudo para a igreja. Olha, todos os meus terrenos eu deixo para a igreja. Na hora que eu morrer, são para a obra de Deus. Então, a lição dessa semana trabalhou isso. Nós devemos, em vida, planejar e organizar com a nossa família. Pois é. E agora dá a confusão. Gente que não tem direito, querendo ter direito das coisas dele. Por quê? Porque ele não se organizou para morrer. Lá em casa, quando eu falo de morte, todos dois, Angelina e Davi, dizem assim, ó, lá vem ela falando de morte. Eu falo de morte do mesmo jeito que eu falo da feira, do pagamento, dos cultos. Para mim, a morte é um assunto de família. E é exatamente isso que a lição dessa semana... Mas eu digo lá também a ela, quando ela morrer, ela não vou levar ela para sempre nem para o caminho do céu, não. Ela vai ser velada aqui. Aí não interessa. E aí eu vou botar, quem vier aqui vai ver ela pregando aí, e depois que ela morrer, toda semana ela vai pregar aqui, porque eu vou botar um sermão. Tá pensando que já descansa. Eu já disse a ela que ela não vai sossegar, não. Isso aí eu não tenho nada a Toda ver. semana eu vou botar um sermão aqui. Mamãe prega. Toda semana a mamãe vai pregar aqui. Tanto faz. Porque tem sermão de mamãe. Esse negócio Sal. de velar, isso é uma coisa só dos vivos. Os mortos Avisa ela. Quem aparecer aqui vai ver ela pregando. Porque vai terminar o sermão e botar outro. Terminar um, botar outro. Terminar um, fechar os botar olhos outro. e abrir, Jesus está vindo buscar. Esse texto aqui fala muito sobre o juízo, né? Fala muito sobre o juízo, que a gente pode não ver em outros textos esse texto que fala. E uma parte interessante do juízo é que o juízo ele pode ser a qualquer momento. Pode ser hoje.
E a questão é, você está preparando para o futuro, você pode até ter planos para o futuro, ter planos lá para frente, mas o que é que você tem preparado hoje? Uhum. O que é que você tem pronto hoje? O que você tem hoje está pronto para quê? É para Deus? É para o mundo? O que você tem hoje? Né? Então, não interessa o que você está planejando no futuro, mas o que você tem hoje é dedicado a Deus? Então, a pergunta do final diz, para quem será? Para quem será? O que você tem hoje, para quem será? A sua alma, a sua vida, os seus bens. Uhum. Para quem será? Falando aí o que está preparado hoje, né? Essa semana eu vi um post na internet, eu só me lembro de João quando eu vejo essas frases bem bonitas de pregador. Só me lembro de João todo dia. Eu não lembro o nome do pregador, você quer aqueles bem antigos que usavam o cabelo, uns bobzinhos aqui, de um lado e de outro, sabe? Uns bobzinhos. Aí ele disse assim, que todo cristão deve estar preparado para morrer ou para pregar. Que todo dia o cristão deve estar preparado para duas coisas, morrer e pregar. Se não morrer, pelo menos você está pregando. Porque quando a gente Quem está preparado para pregar é porque a gente está ligado ao céu, né? É. Você pregar, ele não é só pregar no culto, é no trabalho, Testemunhar. testemunhar onde você estiver. semana passada, a lição do adulto falou sobre a avareza, né? A Uhum, preguiça, foi, né? foi. E aí, quando a gente junta os assuntos de semana passada com os assuntos de hoje, a gente pode chegar a uma conclusão interessante. Que a única coisa que a gente leva para o céu são pessoas. Uhum. E a única coisa que dá para fazer para levar pessoas para o céu é pregar. Então, cobiçar, juntar riqueza, a gente não vai conseguir levar essas coisas para o céu, mas pessoas você leva. A única coisa que a gente consegue levar para o céu são pessoas. Quem mais quer comentar esse texto? No dia que ele fez os armazéns bem grandes, os depósitos bem grandes, mandou ele tocar todos os produtos, encheu isso agora. Agora eu posso ficar descansado, porque tudo que eu quiser fazer daqui a muitos anos eu não vou me preocupar. Eu tenho riqueza, eu tenho recursos. A minha situação financeira está boa demais. Agora eu vou só viver, curtir, comer e divertir. Aí naquele dia Deus disse, louco, hoje tu vai pagar. Então o que é que vocês comentam desse texto? O que é que você reflete se o seu último dia fosse hoje? Porque a gente para morrer não precisa ter um câncer e ficar internado lá na liga não. Para morrer a gente sai aqui e morre ali. Mozart saiu do carro e morreu bem lá dentro. Foi. A gente fazendo culto ali de boa, cantando, e Mozart morrendo na mesma rua. Saiu aqui, Foi. Então, Deus está alertando a nós quanto à brevidade da nossa vida, a instabilidade da nossa vida. Esse negócio do planejamento para o futuro, a gente tem que ter. Trabalhar para o futuro, estudar, procurar emprego, se especializar, os que podem se especializar, fazer plano, economia, tudo dentro do equilíbrio. Mas se for para morrer hoje, você estava preparado? Eu confesso que eu não estou preparada para morrer hoje. Está preparado para morrer hoje? Pois é. O texto está dizendo isso. Hoje te pedirão tua alma, ou seja, hoje tu vai morrer. Pois é, ninguém está. Mas a lição está trazendo a preparo. Como é que a gente se prepara? Se a gente de manhã a gente entregar a vida a Deus, Senhor, eu estou em tuas mãos, a minha vida está em tuas mãos. Eu quero fazer a tua vontade, o Senhor sabe que eu não consigo fazer perfeitamente, Jesus fez tudo perfeito. Então eu creio no que Jesus fez e a minha vida está em tuas mãos. Essa pessoa que faz essa oração está pronta para morrer. Porque quando ele acordar, ele vai estar escondido na justiça de Cristo. Ele quer ensinar antes de dormir, a gente pegar a Deus. Nós estamos lá, nós sabemos. Tem gente que não acorda, irmão, né? Vai dormir e não acorda. Então, quando você for dormir, você se puder, se ajoelha e diga assim, Senhor, agora eu vou dormir. Mas que eu acorde amanhã para te adorar. Se eu dormir agora e só acordar na tua volta, que eu esteja em pé
Que os teus anjos me ressuscitem, me levem, me chamam, me levem para a vida eterna. Eu confio na salvação que o Senhor oferece a mim gratuitamente. A nossa oração quando vai dormir deve ser uma oração de entrega. E como é a nossa oração ao acordar? Uma gratidão por ter acordado, porque tem gente que não acorda. Seja feita a tua vontade na minha vida. Se o Senhor quiser que eu continue vivo, me dê a sabedoria, o equilíbrio e a vontade de te obedecer para que eu viva em obediência e outras pessoas possam ver meu testemunho e aprender a querer me seguir. Aí vamos para a segunda-feira, que é o texto que eu vou querer que vocês leiam, é Tiago 4. Vamos lá, Tiago 4. Tiago capítulo 4, vou pedir que outra pessoa leia. Vou pedir a irmã Eliane para ler. Ai, de vós Tiago ricos. 4, todo mundo vai ler e irmã Eliane vai Ai, ler de em voz vós alta. ricos. Do 13 em diante, até o 17. Tiago 4. No texto de segunda-feira diz: nós não levamos nada para o túmulo, nada. Nem os mais ricos, como Diógenes, foi embora sem nada aos pobres. O verso é 13. Tiago 4, 13 a 17. Lê aí, mãe. Você acompanha no seu 13. Tiago 4, verso 13. Até o 17. É uma admoestação. Eu posso ler de novo? Até não pode ter de novo. Escutem agora o 13 aí, irmãos. Escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Aí o 16 diz: agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulhoso semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Vai gostar desse versículo. A Dani está comentando aqui, tá? Você disse o que, Dani? Nós temos que valorizar uns e os outros, as pessoas mesmo, todos estão vivos. Quem mais quer falar? Pode falar, Kenny. Fala. Não deixar aqui fazer a coisa, porque pode dar aquilo. Pode mudar o tempo de fazer. É. Kenny também ia falar. E a gente acontece com o família de hoje. Porque Também. porque tem uma música. Hoje pode ser outro dia.
o texto exatamente está falando. Estou falando para você que fica dizendo amanhã ou depois de amanhã, vamos se mudar, vamos, lá é bom, lá a gente vai ganhar dinheiro, lá a gente vai prosperar. Quer dizer, fazer coisas. Exatamente. Quem mais quer comentar? Sim, Aquelas que eu estou vendo aqui são todos os evangelhos. Mas o que quer dizer é isso? Que, como falaram aí, que eu não sei qual foi Deus que disse. E é verdade. As pessoas dizem assim, não, eu vou deixar para... Uma pessoa chega e faz um convite. Fulano, vamos aceitar Jesus? Não, eu vou deixar para amanhã. Só que amanhã você não sabe se você está aqui. Então, quer dizer assim, se você tem plano de fazer, faça agora. Não deixe para amanhã, que amanhã você não sabe se você pode. Então, aí está pedindo a mesma coisa, né? Que se você tem vontade de, se você quer aceitar Jesus, aceita logo agora, não vai deixar para amanhã. E aí, irmão? Sobre o que o irmão Kennedy falou, vou comentar com alguns textos, né? Mateus, no capítulo 16, verso 26, ele diz assim: de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, a sua vida? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma, ou em troca da sua vida? E sobre as preocupações, Jesus falou também, né, que o texto fala que amanhã vamos para tal lugar, isso e aquilo, se preocupando. Jesus falou em Mateus capítulo 6, verso 34: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E no verso 33, ele diz o que devemos fazer. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. E Eclesiastes, no capítulo 9, versículo de número 10, diz também o que devemos fazer: buscar o reino de Deus e aproveitar enquanto estamos vivos. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Tudo que te vier a mão para fazer, faça conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Verdade. Essas advertências é assim. Com a morte, tudo que conquistamos será deixado para trás, passando. Não levarei nada. A vida é passageira. Sem Deus, nada tem. Muito bem, muito bom comentário. Só que não levamos nada das coisas materiais. Mas o texto para memorizar diz que aqueles que morrem no Senhor, as suas obras os acompanham. A gente não pode levar nada material, mas as nossas obras nos acompanham. E aqui diz assim, que papai gostava muito, não era desse versículo? Papai sempre repetia: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, nisso está pecando. Você sabe o que deve fazer. Aqui, esse texto fala muito de consagrar os nossos negócios, os nossos planos a Deus. Colocar Deus, como o João disse, em primeiro lugar. Ou seja, nunca devemos dizer: vou para tal lugar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, daqui a um ano eu volto, vou estar bem, vou estabilizado. Mas assim, se Deus quiser, eu posso até estar vivo e fazer isso. Ou seja, colocar Deus sempre em primeiro lugar, né? E tem que ponderar também, tem que ver: lá nesse lugar tem igreja? Será que lá eu vou ficar firme? Será que nesse lugar lá eu vou ter um lugar para congregar? E se não tiver, quais serão os meus esforços duplicados que eu tenho que fazer para continuar firme? Será que eu vou poder evangelizar alguém, né? E às vezes a pessoa não pensa nisso. Às vezes vai trabalhar num lugar onde é só impiedade, não tem uma igreja, não tem né? E não se dispõe a pregar. E aqui está dizendo: aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, nisso está pecando. Se você vai trabalhar num lugar onde não tem igreja, você deve ser a igreja naquele lugar, você deve deixar a marca, você deve testemunhar. Os seus colegas devem ver você lendo a Bíblia, devem ver você orando. Quem não tem o dom da fala, porque também Deus dá um dom a cada um, você deve ser uma testemunha viva de que o evangelho está ali, para que você possa deixar sua marca. E no futuro, quem sabe, talvez não aqui, mas na eternidade, você vai descobrir alguém que foi conquistado, que foi atraído para Cristo, porque você passou aquele ano trabalhando ali, porque você passou aqueles meses trabalhando ali. Isso eu não estou falando, lembrei agora que o irmão Kennedy trabalha assim fora, mas tem vários. O irmão aqui também trabalha em construção, né? Cada um, Francinito que foi para Goiás, né? Cada um aqui tem seu trabalho, então que a gente possa, olha, eu posso fazer o bem. Será que eu estou fazendo o bem? O bem é testemunhar,
é ser um cristão verdadeiro onde quer que a gente esteja, né? Não é só ficar caladinho, murchinho no seu canto, sem ninguém nem sonhar que você é crente, sem ninguém nem sonhar que você é adventista. Né? Estão entendendo aí? Provérbio, agora vou para provérbio. Mais um texto para vocês comentarem o que a gente aprendeu da palavra de Deus essa semana. Provérbio 27. Provérbios, capítulo 27. Provérbio tem muito ensinamento, é um livro de muita instrução. Capítulo 27, versículo 23. Provérbio 27, 23. Pronto, vamos ler, quem vai para ler? Provérbio 27, 23 a 27. Você quer ler? Esse tem a Bíblia do Caleb, é na versão mais pessoal. Aí tem alguém que lê que dá com a Bíblia da outra versão. Não, Joel. Vamos ver que a Ismael que lê na versão do Caleb, depois Joel também na versão da Bíblia. 27, 23 a 27. Sim. Procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando o filho for removido, apareceram os relogos e se recolheu o capim dos montes, então os cordeiros lhe darão a lã para a roupa, os bodes serão vendidos para pagar o campo, e as cabras produzirão bem, em abundância, para alimentar você, alimentar a sua casa, sustentar as suas servas. Como é que tem a sua aí, Joel? Do que a Bíblia está orientando aí? O que esse texto diz para nós, que somos o povo de Deus, que tem a mensagem de pregar para o mundo, que somos responsáveis pela igreja, temos os cargos, as funções, as responsabilidades, somos membros de um pequeno grupo. Pois é, ela está dizendo que quando o feno é recolhido, o tronco brota de novo para alimentar os rebanhos, e os rebanhos alimentam as pessoas, né, sustentam os filhos e os servos e as servas. Aí também está falando da diligência do trabalho. Eu penso que esse texto aqui pode ter sido escrito para um herdeiro. E nesse tempo aqui, como a gente vê nos comentários, a maioria da população era rural. Praticamente não existia nem cidade. Assim, tinha cidades, mas era pouca gente que morava na cidade. A maioria morava na cidade, mas tinha o campo que era onde sustentava. E aí pode ter sido escrito para um herdeiro que ganhou muitos bens e pensa que aquilo se mantém por si mesmo. E que não é assim. Você tem que saber administrar, você tem que cuidar, você tem que estar de olho. Eu penso que daqui surgiu aquele ditado que o olho do dono é quem engorda o boi, né? Né? Mais ou menos assim. Revise os seus registros financeiros. Preste atenção no que é que realmente você tem. E determine o estado dos seus assuntos financeiros. Será que eu estou em dia com Deus? Será que eu tenho sido fiel a Deus na parte financeira? As bênçãos que Deus me tem dado financeiramente? O comentário da lição diz assim: faça um balanço patrimonial e entenda a sua relação de dívida, de capital, se você está gastando mais do que deve, do que é o que ganha. do que é o que ganha, se você está gastando mais do que o que ganha, está contraindo dívidas, de tempo em tempo, durante os seus anos de trabalho, seria apropriado se você revisasse e decidisse fazer um testamento. Aqui que eu estava falando para vocês, a lição falou muito de testamento. Quem tem alguma coisa? Pois é, se você tem eu tenho duas máquinas de costura. Meu patrimônio financeiro.
tenho duas Eu máquinas. tenho uma moto velha toda escarafunchada de buscar Aliás, eu tenho uma banana. moto também. Eu tenho duas máquinas de costura e uma moto. É, uma moto nova, que é a Maria. A minha moto- Ela não anda de mais de 40 quilômetros. A Quem minha quiser moto, se na verdade, arrastar. é nova, porque a minha moto nem corre, não oferece perigo de velocidade. Que Eu moto. não preciso pagar nada algum vez para botar nela. Pronto, é uma moto melhor que essa, eu não quero. Está dizendo para você reconhecer o que é seu e saber se você está em dias com Deus financeiramente. Não, é minha, eu sei costurar. Davi, essa semana me viu costurando. Mãinha, você sabe costurar? Eu digo, sei. Mamãe me ensinou quando era criança. Ora, Eu já doei várias ele máquinas ficou de besta. costura para Mãinha, você sabe costurar? Aí, quando Sei. um é dela, a outra eu vou ver para quem que eu vou deixar, certo? De fato, foi para realmente aprender a costurar, porque ela me deu a máquina e não me ensinou nem que É para aprender só. Para aprender só. Só. Eu aprendi sozinha e além de ser sozinha, eu aprendi escondido de mamãe. Minha mãe não queria deixar a gente mexer na máquina dela, né? Aí quando mamãe ia apanhar feijão, eu sabia que ela só chegava de 11 horas. E às vezes eu era obrigada a ficar com um menino pequeno. Era obrigada. Aí eu ia enganchar a linha, quebrar a agulha. Aí quando ela chegava, ela dizia, você mexeu na máquina, não foi? Se foi, eu tentei costurar, mas enganchou a linha, quebrou a agulha. Mas você não já disse para você não mexer nessa máquina? Agora pronto, onde é que eu vou segurar a minha que era longe, parar no celular? Eu aprendi a costurar escondido e sozinho. Até que eu aprendi. E depois que eu estava aqui em Açu, já fiz curso de corte e costura. E vivi de costura por algum tempo. Mas não parasse também costurar. Não de roupa Parar de feita lá. costurar por conta própria. Aqui eu fiz o curso de corte e costura. Aqui eu costurava todo tipo de roupa, até paletó. Todo tipo de roupa, de mulher e de homem. Então, Mas o povo não pagava, aí você teve que eu deixar. criei raiva e nunca mais costurei. Eu trabalhava até 1 hora da manhã fazendo a roupa e o que eu povo. faço. Tudo que eu faço é mal feito. Até uma banhada no calção eu faço mal feito. A louça que mamãe lava, eu tenho que lavar Tudo que todo dia eu de faço é novo. mal feito, viu gente? Só o que eu faço direito é só aqui na igreja. Não precisa adiantar não, tá bom? A conversa aqui é herança, não é serviço doméstico. Aí por quê? Porque quando ela era criança, só gostava de ir pra roça, ela não gostava de fazer serviço de casa. Quem fazia era a minha tia Anitta, que era mais velha, ela não gostava de ficar em casa, ela não aprendeu a fazer as coisas de casa. Ora, um copo que mamãe areia, ixi Maria. Eu não gosto de copo, não gosto de banheiro. Eu não tenho coragem de não tomar gosto de água. nada. Mamãe. Agora, se você vamos pro rio, vamos arrancar batata, vamos apanhar feijão, aí eu fico feliz. Mas eu não gosto de fazer nada em casa. Faço porque é obrigado a fazer. E se eu puder pagar R$50 para a pessoa varrer minha casa, eu pago. A Magal Véia Vamos quando tá deixar- aqui. Vamos deixar para depois, que quando ela tá aqui, né? Agora, o negócio é por isso que às vezes assim, quando a Davoni dizia tanto que vinha aqui, ela essa semana já não falando. Ontem mesmo, né? Quando a Davoni dizia que vinha, nunca vem. Eu disse, porque vocês sabem que ela vai chegar aqui, em vez de 50 reais, vai nos ajudar. Aí agora eu tô entendendo, é porque a senhora não Pois foi. é. Você vê aquele meu desempenho todo lá, mas que eu não gosto não de fazer nada. É só comer que ela gosta de Eu fazer. gosto de comer, dormir. O comer tá feito, a pia pode estar com louça lá por cima. Eu só durmo depois que eu lavo. Deixa aí que eu lavo amanhã. Eu disse, não, como é que eu vou dormir com essa pia cheia de louça? Me diga como é que eu durmo. Pois ela, mas dorme a tarde todinha. Vamos ler mais um texto, gente? Vamos aprender mais da Bíblia, porque a nossa vida não é exemplo para ninguém. Se vocês for olhar para É, mim, é vocês não, é saem não. tudinho da igreja. Não fica nem... É. Não olhem para mim, pelo amor de Deus. Vamos olhar para a Bíblia. Provérbios 30. Ah, tá chegando perto da mulher, Provérbios 30. aquela mulher Vou pedir a perfeita. Claudete que lê o 8 e o 9, Provérbios. Provérbios 30, verso 8 e 9. Tem mais ensinamento. Abra aí, todo mundo. Provérbios 30, 8 e 9. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me de pão da minha porção acostumada, Senhor, para que porventura, de fato, que não negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha a furtar e lance a mão no nome de Deus. Olha o jeito desse texto. É de agu, as palavras de agu. Olha esse texto. Era um cara sábio. Senhor, não me dê nem a riqueza nem a pobreza. Não me dê riqueza, porque pode ser que se eu ficar rico, eu me esqueça do Senhor. E não me dê a pobreza, porque na pobreza eu posso pegar numa lenha. Me dê o quê? Pois é, me dê o quê? Me dê o pão de cada dia. Por isso Jesus
Senhor não vai longe. Como nosso que cada dia... E Paulo também repete isso aqui. Pois é. Vocês querem comentar alguma coisa desse texto? Esse salmista pediu a Deus que desse um sustento do dia. Não desse muito, para ele não esquecer de Deus, e não deixasse faltar pão para que ele não roubasse. Meu parceiro me diz assim, eu queria ganhar na Mega Sena, para mim, uma carne para cá, eu não quero isso. Se for para mim não poder dar, eu não quero para mim, eu quero que eu possa dividir com os outros, mas assim, se eu achar que vai ganhar e vai ficar rico também, e vai acabar desperdiçando esse das más formas, então não serve. Você não beber tudo é melhor antes, eu não né? ter e ganhar o reino do céu do que eu ter e se perder. A pessoa que tem um dinheiro não vai ver feliz nem não se Ele vê perde o novidade. sentido da vida. Outra coisa, irmãos, doar não é uma questão financeira. Doar é uma questão de amor a Deus. Quem doa mais são os pobres. Em toda a sabiam que campanha, pobre doa mais quem que doa rico? mais são os pobres. Porque quem não doa um pacote de cuscuz, se ganhar na Mega Sena, não dá uma casa. E tem as reportagens aí mostrando que esse povo que ganha no Big Brother, que ganha na Mega Sena, fica pobre. A maioria deles fica pobre. Com 2 anos depois está lascado. Com 5 anos depois não tem mais nada. São raros os que sabem investir e organizar, comprar uma fazenda, comprar um negócio que vai cuidar. Mas a maioria fica mais pobre do que antes. Tem muitas reportagens mostrando. Esse povo rico não dá muito emprego. Aí 1 Timóteo 6 Cuidado diz de segurança, assim. botar isso pra Eu já estou nesse texto agora. 1 Timóteo, você está aí? Tô. Lê aí, irmão, por favor. 1 Timóteo, verso 6 ao 8. Eu vou ler o nome. Capítulo 6. De fato, grande fonte de lucro e a piedade com contentamento. É o verso 7. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Verso 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Olha aí. São os conselhos de Deus para nós. Gente, nós não precisamos ter ganância. Nós não precisamos acumular as coisas para depois ficar de boa. Por quê? Não vai ficar de Porque boa. as pessoas aqui da igreja, a nossa realidade aqui da igreja é assim. Quando a gente começa uma campanha de arrecadação, as coisas começam a chegar das casas onde as pessoas não têm emprego. É incrível, incrível. A gente vê as irmãs, os irmãos da igreja que não têm emprego, são os primeiros que chegam com um quilinho de alimento. Porque doar não depende da situação financeira. Então está dizendo que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Um dia desse lá em casa eu estava lembrando que quando eu era criança lá no Pará, que a igreja fazia, que nós já contamos várias vezes aqui, que nós éramos adventistas, só que nos afastamos quando chegamos aqui, né? Papai continuou e nós nos afastamos. Então, quando eu era criança lá, que aqui no Nordeste estava tendo uma seca muito grande, que sempre teve, né, mãe? Uma secazinha arretada aqui. Então, a igreja lançava uma campanha que chamava Recolta. Recolta para os flagelados da seca no Nordeste. O tema era esse. A gente andava 15 quilômetros de pevete, né? Que nós não tínhamos burro, nem bicicleta, nem carona, nem nada. Saímos de casa às 4 horas da manhã, no domingo, para passar o dia recoltando. A gente ia para as fazendas, mas a gente não ia recoltar, pedir dinheiro para os donos das fazendas, era para os moradores. O dono das fazendas nunca... As fazendas lá, os donos são tão ricos que eles moram no outro canto. As fazendas ficam lá só com os moradores, sabe? Aí eu me lembro que era 10, 15 quilômetros, não era, mãe, que a gente ia, saía de 4 horas da manhã, com escuro, no truvo, como diz o pessoal do Maranhão. Aí papai comigo aqui, ó, nas costas, no cocô, e mamãe, e a gente ia passar o dia fora, de casa em casa, com um envelope amarelo desse tamanho, fazendo a recolta. Quem dava mais eram os mais lascados, eram os mais pobres, era que dava. E a gente voltava para a igreja com aquele envelope cheio de moeda e de nota de cruzeiro. Isso é empatia. E a igreja você mandava saber que para o o pessoal aqui do Nordeste que estava É por isso que a gente todo que ano ganha pouco, fazia. doa mais. Porque quando a gente levava aquele tema, ó, os flagelados da seca no Nordeste. Era, os flagelados nós da sendo seca. aqui no Nordeste, e eu sabendo como é aqui no Nordeste, que nós éramos nordestinos, nós somos nordestinos, e eu dizia como era aqui no Nordeste, que eu sou daqui do Nordeste. Eu dizia, eu sou de lá no Nordeste.
A realidade lá está muito ruim, porque quando a gente veio aqui, acho que foi em 84, fazia 8 anos de seca, em 84. É. Eu acho que aquele que a gente ia lá para José Queiroz Campinas, Galvão que era governador, 83. Era. Foi em Fazia 83. 8 anos que o Nordeste estava numa seca terrível. E a gente lá, quando fazia essas recoltas O nome era recolta de dinheiro. Era dinheiro. Era dinheiro. A recolta era dinheiro no envelope amarelo, como a Jânia disse, esse Era. envelope amarelo. Viu o nome E a recolta? gente Bem explicava grande. para os flagelados da seca no Nordeste. E quando a gente falava dos flagelados, nesse tempo a gente não tinha projetor para mostrar os vídeos. Não, as era só imagens. falar era mesmo. só contar o testemunho. Olha, lá é assim, lá tá assim e tal. E as pessoas doavam, os pobres doavam por causa da empatia. O rico diz assim, o governo se quiser que cuide. Existe o governo para sustentar o povo. Agora o pobre tem empatia pelo outro, que também é carente. E a gente arrecadava muito dinheiro. E esse dinheiro Quando era no sábado, cada família trazia o envelope com o que tinha recoltado. Como a gente trabalhava a semana toda na roça e não tinha, era domingo, era o dia da recolta. Todas as famílias saíram para recoltar. Tinha gente que vendia galinha. Era, para dar o dinheiro. No envelope. Vendia os ovos, das galinhas, aí o dinheiro era para recolta. Então, a gente já me lembrou essa coisa da infância. E aqui está dizendo que o último texto que nós lemos, que foi de Timóteo 6, que a gente não deve ter amor às coisas. Não deve ter amor às coisas. É claro que nós vamos trabalhar, comprar um guarda-chuva, uma capa de chuva. Uma rede. Né? Uma rede, quando eu posso comprar uma rede, que eu gosto muito de ficar deitada. Mas também você dá daqui claro para que ali. eu compro minha rede, eu gosto de rede. Quem quiser me agradar, me dê uma rede de presente. Eu amo rede. Todo preguiçoso é assim. Posso ler outro texto? Pode. Vamos encerrar agora, viu? 1 João, capítulo 2, do verso 15 ao 17, diz assim: Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Verso 17: Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Que a gente possa ter esses poucos comentários, esses poucos textos, que a gente possa ter aprendido alguma coisa sobre a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos ficar em pé, vamos terminar essa oração. Querido e bondoso Deus, Pai que está no céu, encerramos, Senhor, aqui a escola sabatina, esse assunto da lição, que é um assunto tão direto a cada um de nós. Verdade. A todos nós. Nós não temos de quem fazer testamento, Verdade. não temos herança para deixar para ninguém. Verdade. O que muito aqui de nós tem, alguns de nós têm, é um trabalho, um salário para cumprir nossos compromissos. Mas o que nós pedimos dessa manhã é que o Senhor coloque no nosso coração o teu amor, Senhor. Sim, Deus. Para que o egoísmo e a avareza não tomem conta de nós. Sim, Senhor. Que possamos ter empatia e coragem para doar do pouco e do tanto que o Senhor nos dá, que possamos ser bênçãos para outros. Amém. Que não sejamos cristãos duros, que possamos ter mãos abertas para doar. Sim, E que o Senhor encha nossas mãos de bênçãos. Amém. Abençoe agora o culto e a tua palavra, Senhor, e todo espaço no nosso coração. Sim, Em nome Deus. de Jesus. Amém. Amém. Amém.